Bom dia, queridos irmãos. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós hoje de manhã. Eu agradeço muito a gentileza do meu discípulo. Ele é muito querido quando diz essas coisas, mas eu quero enfatizar e ele vai entender o que eu vou dizer. Todos nós que cremos no Senhor Jesus somos santos homens e mulheres de Deus, né? Nos alegramos muito de sermos uma família de irmãos e irmãs que foram santificados pelo sangue do Senhor Jesus, né? Todos nós fomos separados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu acho que o grande diferencial que existe entre eu e você, entre você e você, é o lugar que Deus decidiu colocar cada um de nós e a gente procurar exercer bem esse papel que Deus nos deu e exercê-lo de maneira muito adequada no lugar que Deus nos deu, né? De a gente não querer ser o que Deus não nos chamou a ser, ou não querer ser o que Deus nos chamou a ser, né? Então são duas realidades muito, muito importantes que fazem parte da nossa jornada em Cristo. Eu louvo muito, muito ao Senhor. Quando eu fui buscar o meu discipulador, aconteceu algo comigo semelhante ao que aconteceu com o Tomé. Eu havia insistido com o pastor Eibe para ele me discipular. E a resposta dele foi também, sem chance, né? E um dia, quando eu ia conversar com ele lá em Santarém sobre o discipulado, eu estava sentado nas cadeiras embaixo e ele lá na igreja de Santarém, né, na antiga sede, sentado nas cadeiras lá em cima ouvindo o pregador. Aí ele contou isso para mim, né? De repente ele me viu sentado lá e ele começou a pensar: eu preciso encontrar um discipulador para o pastor Luiz. E ele fez uma oração dizendo assim: Senhor, depois da palestra que agora eu vou ter uma reunião com ele, eu preciso encontrar um discipulador para pastor Luiz. E ele me disse que o Espírito Santo disse para ele: fique quieto e preste atenção na pregação que eu resolvo isso contigo depois. Aí quando ele se encontrou comigo, depois da reunião que nós nos sentamos, eu falei, minha esposa falou, e ele disse assim: não sei porquê, mas eu sinto em meu coração que devo discipular o irmão. Assim, aleluia, eu sou muito problemático, eu preciso de um pastor para me ajudar, né? E o Tomé compartilha de algo semelhante, né? Eu orei bastante pedindo a direção de Deus com respeito a um discipulador e realmente gostaria que fosse o pastor Eibe. Eu sentia isso em meu coração e Deus confirmou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para com isto. Amém? Bem, queridos irmãos, eu queria partilhar de novo com você hoje sobre discipulado. Eu queria conversar sobre discipulado. Pastor, por que o pastor insiste tanto em falar de discipulado? Porque eu creio, eu estou convencido, depois desses anos todos de MDA, que o discipulado, que o MDA tem duas ferramentas essenciais para ele poder produzir excelente fruto. Dois instrumentos essenciais, que se eles não forem praticados adequadamente, nós vamos andar feito egípcios atravessando o Mar Vermelho, as carroças atoladas na lama, e a coisa não vai avançar e a gente não vai conseguir atravessar adequadamente o mar e chegar do outro lado, do lado da bênção, e correr o risco de ouvirmos o que temos ouvido pastores e líderes dizendo: parece que o MDA não é apropriado para mim, não é adequado, acho que outra visão, acho que me enganei, fiz algum esforço que deu zebra, não alcancei os resultados necessários, eu acho que Deus não queria isso para a minha vida. Pode ser que isso seja verdade, mas na maioria dos casos não é verdade. Pode ser que seja, mas dois fatores que eu tenho observado como fundamentais para a nossa jornada. O primeiro deles é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eu luto com isso todo dia. A minha velha natureza não quer intimidade com Deus. Minha carne,
meu corpo, não quer intimidade com Deus. Eu me sinto sempre desafiado pelo Valdomiro. Valdomiro, de vez em quando, bota no grupo dos coordenadores aqui de Campinas, né? 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, eu estou orando por você, não esqueça de orar por mim, mais ou menos assim. Ele faz. Aí eu olho lá, Deus, eu tenho que levantar, esse homem já levantou, eu tenho que me levantar também. Para buscar a Deus. Eu, como não estou mais de tempo integral no ministério local, eu levanto um pouco mais tarde e reservo parte da minha manhã. Então eu levanto cedo também, mas reservo parte da manhã para estar com Deus, que muitos dos pastores não têm esse tempo e precisam fazer girar a sua agenda, e por isso levantar mais cedo para buscar a Deus é uma necessidade fundamental. A sua vida pessoal, o seu ministério, sua família e o MDA não vão funcionar adequadamente se a gente não tiver um coração rendido a Deus, uma disposição de encontrar unidade com o Senhor. Uma disposição de encontrar unidade com o Senhor. De que o pastor está falando? Eu, irmãos, algum tempo atrás, eu definia amor como uma decisão. Amar é tomar uma decisão de. Eu tinha essa definição. Eu abandonei. Eu não creio mais nessa definição. Depois, eu meditando sobre o assunto, eu cheguei à conclusão que amar, na realidade, é um desejo que há dentro do coração de fazer o bem, de desejar o bem para a vida do outro. Deus tem esse desejo dentro do coração, de fazer o bem, de desejar o bem, de ir ao encontro do outro para fazer o bem para ele. Amor é um desejo dentro do meu coração que me empurra para o outro. Eu tinha essa definição também, já abandonei. Não pratico mais essa visão de amor. Por quê, pastor? Porque eu descobri que eu posso fazer o bem para o outro sem amor. Então não é isso. Então não é. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13. Posso até dar a vida. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então amor é outra coisa do que isso. E eu busco muito a Deus, assim, tentando entender algumas coisas espirituais. E eu estou agora no meu terceiro conceito de amor. Pode ser que mude. Afinal, Deus é amor, a gente não consegue definir Deus por completo, né? Então a gente fica procurando. E eu cheguei à conclusão que amar é um desejo, continuo com a palavra desejo, mas é um desejo profundo que Deus tem de viver em unidade com a gente. Então amar é o desejo que eu tenho de ser um com Deus e de ser um com o meu irmão. E todas as implicações decorrentes de ser um com Ele. Né? Eu descobri isso meditando e achei algumas frases estranhas para mim em João 17. Quando Jesus ora e pede para que sejam um. Então eu descobri, irmão, na Bíblia que nós temos uma unidade que se chama, na teologia a gente chama de unidade orgânica. Que é a unidade que a gente tem como igreja, como corpo de Cristo. Nós somos um corpo em Cristo. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios e outras cartas abundantemente. Que nós somos mergulhados no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo e nós somos um corpo em Cristo. Capítulo 12, ele diz isso sobejamente. Mas ele diz também no capítulo 6 que aquele que, no capítulo 7, ele diz, aquele que se une ao Senhor, e no 6 também, perdão, torna-se um corpo com Ele. E aí eu fui para João 17, que diz, Pai, eu oro para que eles sejam um conosco e um com eles, assim como eu e tu o somos. E Jesus estava falando de amor, de intimidade com o Pai. Então, na realidade, quando eu estou falando hoje de intimidade, eu não estou falando simplesmente de oração. Claro que está incutido neste conceito, nessa ideia, a oração. Mas estou falando de querer unidade com o Pai. Querer ser um com Ele. Ligar-se, a palavra que Paulo usa ali, é um desejo de
chegar perto, de colar, de grudar-se, de ficar tete a tete, de não descolar de maneira nenhuma. É um desejo. E só eu descobri na minha vida, irmãos, que só um desejo profundo de amor produz isso. Quando a gente começa a amar, quando eu comecei a amar a minha esposa, era namorado ainda, não havia MDA nem romance real. Quando eu comecei a me apaixonar por ela, eu comecei a ter um desejo de ficar perto dela. Eu queria estar todo dia com ela. E eu fui estudar no Rio Grande do Sul, nós morávamos em Florianópolis, e eu fui para o Rio Grande do Sul, eu escrevia carta quase todo dia, ela escrevia carta quase todo dia. Você sabe o que é carta, né? Alguns aqui sabem, né? Isso existia naquele tempo. E a gente quer estar perto. Hoje, quando eu viajo e ela fica, se eu vou ficar 3, 4, 5 dias, eu quero logo voltar. Porque eu quero ficar perto dela. E por que eu quero ficar perto dela? Porque eu quero ser um sempre com ela, porque eu a amo e eu manifesto um amor no desejo de unidade. Então, quem diz que ama o Senhor e não gosta de ficar perto dele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no coração dele. Quem diz amar o Senhor e não tem paixão pela palavra dele, não se aproxima dele, está com algum vírus nesse programa do amor aí. Porque quem ama a Deus quer realmente estar sempre próximo dele e, por consequência, Jesus diz isso em João 17, quer estar próximo do outro também. A unidade é com Deus e com o outro. Não dá para dizer que a gente faz uma unidade profunda com Deus sem que faça uma unidade profunda com o outro. As duas coisas estão conectadas. 1 João diz, como é que você pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão? Quem não ama o seu irmão é mentiroso, porque não ama a Deus. Porque a unidade com o Senhor e a unidade com o irmão estão conectados. Pode estar em níveis diferentes, mas são interdependentes. Eu não posso dizer que pratico uma coisa intensamente sem praticar a outra. Porque elas estão conectadas, elas estão presas, amarradas. Né? Então, há um processo fundamental do desenvolvimento do MDA e de qualquer modelo de igreja, que é essa busca da unidade, essa busca da intimidade, essa busca por Deus, esse desejo, esse clamor por Deus. Tu és o único bem que eu possuo. Não tenho nenhuma outra coisa senão o Senhor, A minha paixão não é o que eu tenho, a minha paixão não é o meu ministério, a minha paixão não é a minha família, a minha paixão não é a minha esposa, a minha paixão não sou eu, a minha paixão não são os meus propósitos, a minha paixão não são os meus sonhos, a minha paixão não é o meu chamado, a minha paixão é o Senhor. É o Senhor. Quem não vive disso vai ter muita dificuldade de implementar algum projeto aqui na terra. Portanto, é fundamental esse processo de intimidade com Deus. É fundamental. Eu me esforço, eu luto com isso, para vencer todos os dias a minha natureza e buscar isto para com Deus. Isso é fundamental. O segundo, para mim, fundamental na visão do MDA, e é mais específico com respeito ao MDA, é o discipulado 1 a 1. Discipulado 1 a 1 precisa funcionar bem. Aonde ele não funcionar bem, o MDA não vai funcionar bem. O MDA, ele tem uma particularidade, ele tem uma especificidade dele, que o diferencia de todos os demais modelos de célula que a gente está praticando no Brasil, que é o discipulado 1 a 1. Eu quero dizer a você novamente, da última vez que estive aqui, eu afirmei isso, vou afirmar novamente. Se você e eu não queremos praticar um discipulado efetivo e profundo, devemos mudar o modelo. Pratique outro modelo de células. Não estou dando nenhum juízo de valor, nenhum. Mas o modelo do MDA está completamente amarrado
completamente envolvido, quase que diluído, dentro da visão do discipulado 1 a 1. Aonde o discipulado 1 a 1 não avançar, ou não for praticado efetivamente, ali nós vamos enfrentar as dificuldades da implementação, da consolidação, do avanço do MDA. O discipulado 1 a 1 é o coração amarelo. Tem lá um coração amarelo lá. É o coração central do MDA. Dele depende todo o resto. Por que foi feito dessa maneira? Porque todas as coisas no reino de Deus acontecem da maneira como nós cantamos hoje de manhã. Nós acabamos de cantar hoje de manhã dizendo que o processo de Deus é de dentro para fora. O processo do diabo para nos tentar e nos provocar, o processo do mundo é um processo de fora para dentro. Nós somos tentados de fora para dentro. O diabo nos provoca com o pecado que habita na gente, nos provoca de fora para dentro. Deus diz que o processo dele com a gente é de dentro para fora. E o MDA, embora seja um modelo bastante humano, nós o entendemos como uma bênção de Deus, um projeto de Deus, uma direção de Deus. E, portanto, ele tem que funcionar também de dentro para fora. É do coração amarelo para o coração verde, para o coração azul, que vai para o coração vermelho. Esse processo é contínuo. Amém? Por isso eu queria trabalhar com você, repetir, porque eu sei que você já sabe disso, mas quero repetir, porque o próprio apóstolo João, né, quando ele fala sobre o amor, ele disse assim: irmãos, eu não vou escrever nada de novo. Eu vou escrever sobre esse mandamento antigo que vocês já sabem, e eu vou falar novamente dele, né? E eu creio que todos nós que temos lido sobre o MDA, temos conhecido todo esse processo, já por meio de literatura, conferências, palestras, Tadel, convites. Então nós temos tido contato com todo o conteúdo dele. Então eu quero compartilhar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que tenho aprendido, aquilo que os líderes também têm partilhado. Eu não tenho nada de novo, você já deve, o que eu vou dizer aqui hoje, você já ouviu de outros pregadores também, mas eu quero enfatizar, porque é isso que a gente tem observado em nossas igrejas. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que discípulos, eles não surgem, eles são gerados. Discípulos não brotam na sua igreja, eles são formados na sua igreja. Deus dá a você, é isso aí, ó, o coração amarelo, MDA, 1 a 1, glória a Deus. Deus dá a você a pedra bruta. Você cava, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, evangelizando, e vai vir para você pedra bruta. E você tem a responsabilidade de, como pastor, lapidar esta pedra, para que ela possa ser assentada na construção, no edifício de Deus, que você está efetivamente realizando na sua igreja. Você não tem condições de colocar pedras brutas na construção da sua igreja. Terá que moldá-las de acordo com o modelo com o qual você deseja construir. Isso é fundamental, isso é fundamental. Construir muros com pedras brutas, irmão, você vai precisar construir muitas pedras, ter muitas pedras, e terá que fazer um muro mais largo, porque as pedras não se encaixam uma na outra e você vai precisar de muita argamassa. Argamassa são aqueles subterfúgios que a gente usa para esconder as partes pontiagudas das pedras. Você pega 2, 3 pedras disformes, para conseguir fazer um muro com elas, terá que usar argamassas, muitas argamassas. Mas você já viu que a construção de Deus, conforme o templo de Salomão, como ele construiu, não tem argamassa. A construção de Deus é por encaixe.
Deus deu direção para o Salomão construir aquele templo, e o Salomão não permitiu que se batesse um martelo, porque as pedras eram trabalhadas antes. Depois de trabalhadas é que elas eram postas na construção. O discipulado 1 a 1 é a ferramenta que Deus deu para nós para trabalharmos a pedra antes de ser posta na construção. Você vai edificar o MDA com discípulos trabalhados, com discípulos lapidados, com discípulos que chegam ao padrão que você estabeleceu, ou que a Bíblia, a palavra de Deus estabeleceu, para que ele exerça aquela determinada função. Mas o MDA trabalhou esse padrão? Sim. Você, quando estudar, quando ler, conhecer e praticar a escada do sucesso, o trilho de liderança, você vai descobrir ali o padrão que foi estabelecido para que cada discípulo possa chegar àquele patamar necessário para ser usado na construção do reino de Deus. Você não deve, escute bem, irmão, você não deve lapidar a pedra no local onde você vai usá-la. Não se lapida a pedra no local onde ela vai ser usada. No local onde ela vai ser usada, a gente faz o ajuste fino. As pontinhas, as lascas, uma leve curvatura, que você vai só ajeitar para ela acabar de encaixar. Se você botar a pedra bruta na posição que você acha que crê que é dela, ela vai dar muito, muito, muito trabalho para você. Você não vai conseguir usá-la adequadamente. E se botar outra pedra junto com ela, do lado ou em cima, a estrutura vai balançar, porque você não, quem põe a pedra no local dela, antes de trabalhá-la e lapidá-la, vai perceber as dificuldades que terá para edificar. As paredes não ficarão firmes, elas vão balançar, e mais cedo ou mais tarde, vão cair. Vão cair. Eu confesso que na minha igreja, quando eu comecei com muita empolgação, né, irmão, você sabe disso, eu compartilho dos meus problemas, porque às vezes os irmãos vão para as reuniões e pensam assim, o MDS é maravilha, ninguém fala de problema, né? Só contam as bênçãos. Não, eu gosto de contar os problemas também. Eu tive paredes lá da igreja que eu construí no MDA, que eu tive que manter com escora. Eu tive que escorar as paredes do que eu construía. E a pressão foi aumentando, irmão, eu fui botando mais escora. E a pressão foi aumentando, eu fui botando mais escora, irmão, até que não deu mais. A parede caiu e veio abaixo com tudo. Veio abaixo com tudo. E aí eu chorei, me abandonaram. Me deixaram. Dei a vida por eles. Dei nada, irmão, só botei escora em pedra bruta. Só botei escora em pedra bruta. Vai cair, irmão. Na minha igreja caiu. Talvez você pode estar olhando para mim dizendo, na minha também, uma parede caiu. Porque o discipulado é um processo fundamental para uma boa construção. É fundamental. Você e eu precisamos investir mais do que qualquer coisa. Como pastores, nós temos que investir mais do que qualquer coisa na visão do MDA, num discipulado efetivamente bem feito, que a gente chama de discipulado profundo. Eu tenho que ir até onde é necessário para fazer um bom discipulado. E eu queria compartilhar com você alguns modelos de discipulado que se tem praticado, que a gente não deve praticar, mas que estão sendo praticados, e que nós devemos fugir deles, para evitar que os nossos discípulos não sejam devidamente edificados. Por exemplo,
Não use o modelo de competição. Não provoque competição entre os seus discípulos. Não use de desafios que gere competição no seu discípulo. Que ele fique o tempo todo se comparando e se achando se ele é melhor ou pior do que alguém. Não faça um discipulado que gere esse tipo de sentimento dentro da sua liderança. Eles não podem entender jamais que estão competindo um com o outro. Ou que o pastor tenha uma predileção por aquele que parece mais espiritual, ou mais efetivo, ou mais engajado do que aquele outro discípulo que aparentemente não é. E o pastor, a liderança, gere algum tipo de competição. Quando nós conhecemos o MDA, o pastor Eibe, lá em Fortaleza, ele usou uma expressão que ele hoje abomina, e ele já pediu perdão em público. Ele disse que era bom, às vezes, a gente gerar uma santa competição entre os líderes. Porque com uma santa competição, às vezes o discípulo que fica para trás, fica impulsionado por aquele que vai na frente a fazer também. O que o pastor Eibe quis dizer é que ele teve que lidar depois com uma realidade que não é, olha, que não é verdadeira biblicamente, né? Com a tal da santa inveja. Porque se eu gero uma santa competição, eu vou também gerar uma santa inveja dos que ficam para trás e que não avançam como deveriam avançar, né? Não desenvolvam um discipulado de competição, de tal maneira que os discípulos começam a se sentir um discípulo de primeira categoria. Talvez o meu líder me considere um discípulo de segunda categoria, ou talvez eu seja um discípulo de terceira categoria, ou eu não tenho categoria nenhuma, né? Entendeu? Fuja desse tipo de discipulado, né? Ele gera bastante insegurança no coração da sua liderança, né? Segundo modelo, não use o modelo de omissão. Davi, por exemplo, foi um pai omisso. E deixou muita coisa rolar na família dele. Teve problemas sérios pelo menos com dois que são citados vergonhosamente, né? O Adonias e o Absalão. O Adonias e Absalão, dois filhos, resultantes da omissão do pai. Um discipulado de omissão é um discipulado que não faz cobranças. É um discipulado que não confronta. Mas, pastor, se eu confrontar, eu corro o risco de perder o sujeito. Claro que nós vamos fazer o confronto da melhor maneira possível. Nós vamos amá-lo e cuidar da melhor maneira possível. Mas deixar de confrontar, jamais. Jamais. Fazer de conta que não viu é a pior coisa que tem no cuidado de um discipulado, no cuidado de um filho, né? Não seja omisso também, dizendo para fazer e não cobrando do filho, do discípulo, se ele tenha feito ou não. Eu já vi muitos pais dizerem: fulano, levanta dessa cadeira. E o fulano não levanta. Aí ele passa ali de novo: fulano, levanta dessa cadeira. E o fulano não levanta. Desliga essa TV. E ele não desliga. Sai desse celular. E ele não sai. Aí vai lá e diz de novo. E diz de novo. E diz de novo. E o discípulo já sabe: meu pai é omisso. Ele fala, mas não confronta e não cobra. Ele fala muito. Irmão, você tem que mudar a sua atitude com a sua esposa. Você tem que agir assim, assim, assim com a sua esposa. Amém? Amém. Irmão, você tem que agir assim com a sua esposa. Irmão, você tem que agir assim com a sua esposa. Irmão, você tem que agir assim com a sua esposa. Mas não move um dedo para se envolver.
não move um dedo para chegar no tete a tete com ele e com a esposa. Fica só na conversa. Tem irmãos que pensam que por ficarem conversando no horário de discipulado, pensam que estão discipulando. Mas são omissos. Deixam rolar. Meus filhos, desde pequenos, eu e minha esposa tomamos um propósito. Olha, nós vamos evitar de dar direção. E toda vez que a gente tiver que dar uma direção, ela vai ser exigida. Nós não vamos falar algo e fazer de conta que não falamos. Então, quantas vezes eu dizia para o meu filho uma determinada coisa e ficava olhando para ele. O que foi, pai? O que foi, pai? O que eu acabei de falar, guri? Tu é surdo? Pai, depois que nada, querido. É agora. A omissão fala e não confronta. Deixa rolar. Discipulado que deixa rolar, irmão, não vai conseguir alcançar lugares profundos no coração do seu discípulo. Terceiro, não use o modelo de precipitação. Precipitação é quando a gente faz avaliações precipitadas sobre algum discípulo, tanto positivamente quanto negativamente. A gente se precipita em avaliar o discípulo, seja positivamente ou negativamente. Às vezes ele dá alguns sinais de que pode eventualmente exercer determinado papel na célula ou na igreja, e só por aquele sinal que ele deu, e a gente está precisando de alguém, é o fulano. É esse aí mesmo. Ele já está preparado? Não está preparado, mas isso aí ele já sabe fazer. Vamos botar. Irmão, quanto sofrimento eu trouxe para mim mesmo, fazendo esse tipo de coisa. É que nem na igreja, quando se vai escolher uma diretoria, né? Quem é que a gente bota tesoureiro? Alguém que entenda de dinheiro. Irmão, como eu já sofri com esse negócio. A gente escolhe na igreja alguém que saiba mexer com dinheiro e bota como tesoureiro. Como se a função no presbitério da igreja fosse só cuidar do dinheiro. E o sujeito cuida bem do dinheiro, mas causa uma perturbação e uma tribulação nas reuniões, que é um negócio sério. Eu tive tesoureiro que se tornou o dono da igreja, irmão. Eu tinha que pedir dinheiro para ele. E ele que dizia se podia ou não se podia gastar, irmão, esse livro. Mas ele entendia de dinheiro. Aqui em Campinas não tem disso. Aleluia. Glória a Deus. Não se precipite na avaliação. Tome bastante cuidado com os sinais que o discípulo está dando. Os sinais são referência? Os sinais são referências. Mas há um conjunto de fatores que eu devo levar em conta na hora de avaliar. E não apenas este ou aquele sinal que o sujeito está dando. Né? Normalmente a gente acaba botando alguém como líder de célula, alguém que sabe dirigir bem a reunião. Alguém assim, puxa, mas como ele sabe passar a lição? Olha, eu passei a folhinha para ele, ele transmitiu de uma maneira muito boa. Irmão, às vezes ele só sabe transmitir de uma maneira boa, e o resto da reunião vai ser um sufoco. Ah, mas ele sabe fazer uma reunião boa. Conversei esta semana com um pastor nosso que disse assim, estava com problema com líder de célula, né? Disse assim, por que você o colocou como líder de célula? Pastor, ele é bem sistemático. Ele sabe organizar e como eu passei os passos da reunião, ele faz direitinho. E a célula dele não cresce. O pessoal está desistindo, parando de vir. Mas ele faz a reunião direitinho. Mas há outros fatores envolvidos numa liderança de célula que o pastor deveria ter levado em conta e não levou. Por exemplo,
Ele não gosta de conversar com as pessoas. Ele não gosta de visitar. Ele não entendeu o princípio da mordomia no lar. E embora dirija bem a reunião, a célula dele está morrendo. Por quê? Porque foi um julgamento precipitado. Precipitado. Não se precipite, nem negativamente, nem positivamente. Né? Negativamente também. Né? Se Jesus fizesse julgamentos precipitados negativamente, nenhum dos 12 teria sobrado. Né? Ele teria dispensado todos eles por precipitação. Porque o que se tornou líder da igreja, a pedra de Jerusalém, o apóstolo da circuncisão, como disse o Paulo, foi o que mais deu dor de cabeça para Jesus. Se houvesse uma avaliação precipitada, o Pedro teria sido o primeiro a ser descartado. Mas não foi. Não foi, porque Jesus não era uma pessoa precipitada e nem se movia por necessidade. Nem se movia por necessidade. Nós nos precipitamos, às vezes, nos nossos julgamentos, porque nos movemos por necessidade. Eu estou precisando de alguém. Estou precisando disso aqui. Estou precisando urgentemente. Que nem aquelas mulheres, conheço uma irmã lá em Indaiatuba, que ela tem muitas necessidades e limitações físicas, e ela precisa sempre de uma empregada com ela. E uma empregada precisou sair, se demitiu, e ela precisava urgentemente, porque ela não tinha. E ela botou uma empregada dentro de casa, irmão. Por quê? Porque se precipitou no julgamento. Se precipitou. Então, tomar o devido cuidado nos julgamentos que a gente faz. Não se precipite, não use um modelo de precipitação. Em quarto, não use um modelo de imposição. Imposição. Seu discípulo, meu discípulo não é meu empregado. Ele não está ali sendo meu discípulo por ordem ou por mandamento. Ele está ali voluntariamente. Ele quer isto. Ele foi convidado e aceitou. Portanto, a minha liderança sobre ele vai ser uma liderança servidora. Eu não vou impor a ele. O que é impor algo a alguém? É não deixar espaço para ele desobedecer. É não deixar espaço para ele ir embora. É não deixar espaço para ele desistir. É colocar uma corrente nele e mantê-lo obrigado a fazer o que ele tem que fazer. Esse é um modelo de imposição. Deus não estabeleceu esse modelo de imposição nem com o filho dele. Nem com Jesus. Jesus podia sair a hora que quisesse. Abandonar o projeto a hora que ele quisesse. Não foi imposto a Jesus. Jesus diz, eu faço o que meu pai quer. Mas você se lembra na quinta-feira à noite, quando ele ora e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí a segunda parte da oração é, mas não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Quem está livre é que faz esse tipo de oração. Quem está preso não faz. Está preso. Quem está preso diz, se possível, me tira dessa. E fica por isso, e fica chorando, me tira dessa. Me tira dessa, por favor, me arranca daqui. É só quem está preso, irmão. Sabe por quê? Porque lá no livro de Hebreus está dito que o pai respondeu a todas as orações do seu filho. Está escrito lá. Que tudo que Jesus orou, ele foi atendido. Foi atendido. Então, quando ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que o pai disse assim, sim, meu filho, estou te tirando agora daí. E aí ele continua a oração e diz, não, Pai, não faz a minha vontade, faz a tua. Faz a tua. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Há uma outra prova disso, irmão? Sim, quando Pedro corta a orelha do servo lá e Jesus diz assim, diz o que para Pedro? Diz assim, Pedro, embainha de novo a tua espada, porque se eu quiser, eu peço 12 legiões de anjos aqui agora e meu pai me tira daqui. Então, não se discipula um discípulo pelo modelo de imposição. Não se põe cabresto no sujeito. Ele não pode se sentir encabrestado. Foi posto um jugo nas minhas costas. Meu pastor, minha liderança, me botaram um peso que eu não posso mais largar. Estou perdido. Não. Todo processo é um processo de amor e voluntário. Na vida dos meus discípulos, na vida dos seus discípulos. Né? O filho pródigo pediu a parte dele, me dá a minha parte, que eu vou embora. E foi. Não foi impedido de ir. Né? Até no jardim do Éden, amém, irmão? Alguns irmãos me perguntam por que tem aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a porta de saída. Por que Deus botou lá? Tem gente que diz assim, se Deus me amasse tanto, não poria aquela árvore lá. Se Deus amasse tanto o ser humano, não teria posto aquela árvore lá, porque aí o homem não teria pecado. Mas só existe amor no ambiente de liberdade, irmão. Só existe amor onde a porta está aberta. Onde a porta está fechada não tem amor. Assim, o cara me ama, mas não me deixa sair. Eu tenho tudo, mas não sou livre. Não, o seu discípulo tem que ter tudo de você. E tem que saber que é livre. Para ir embora a hora que quiser. Que ele não está debaixo de jugo de ninguém. De ninguém. Não se faz discipulado de imposição. E por fim, não use o modelo da indiscrição. Você quer destruir um discípulo, seja indiscreto com ele. Não seja leal a ele. Deixe o seu discípulo desconfiar que você anda compartilhando alguma coisa da vida dele. Deixe ele desconfiar que você está sendo indiscreto com ele. E ele vai embora. E você e eu colocamos a perder o discipulado. Não podemos aplicar esse modelo de indiscrição em nossos relacionamentos com os nossos discípulos. Não revele segredos do seu discípulo. Não abra o jogo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nem com a minha esposa, pastor. Nem com a sua esposa. O que o seu discípulo contar para você é sagrado. É sagrado. Sua esposa não pode saber, seu marido não pode saber. E se for algo que o seu marido ou a sua esposa precisam saber, o seu discípulo, a sua discípula precisa ser consultada antes. Não se faz nada sem consulta. Não podemos ser indiscretos com os nossos discípulos, para não perder a profundidade. Segundo ponto. Primeiro eu disse como não fazer um discipulado, né? Segundo ponto. Quando o meu discipulado é um discipulado irresponsável? Quando o meu discipulado é irresponsável? Você sabe, né, irmão? Eu gosto de falar sempre pelo lado do avesso, né? Eu não sou um sujeito brabo, né, irmão? E nem sou um sujeito pessimista. Sou muito otimista. Sempre procuro ser uma pessoa cheia de fé, segundo o coração de Deus. É que eu acho que, às vezes, para entender algumas coisas, falar pelo lado do avesso é melhor do que pelo lado positivo, né? Então, eu acabo falando pelo lado contrário, mas querendo dizer o positivo. Amém? Já fiz isso da outra vez aqui também, né? Quando é que um discipulado se torna irresponsável? Primeiro, quando eu aceito mais discípulos do que deveria. Quando eu tenho mais discípulos do que eu deveria, eu estou me tornando um discipulador irresponsável. Irresponsável. Como assim, pastor? Um pastor de igreja, titular, ele deve ter como padrão de discipulado aqueles que ele entende em oração, em observação, em entendimento, que são ou que serão
os seus futuros pastores de rede. São esses que ele vai discipular. Se você vai ter 3 redes na sua igreja, ou tem 3 redes, são 3 discípulos. Tem 4 discípulos. Acha melhor ter 5, que a igreja já cresceu mais, com 5 redes vai administrar melhor. São 5 discípulos. Nada mais que isso. Você vai cuidar deles bem. Não tenha mais discípulos do que você deveria. Quem tem mais do que isso na sua igreja local, mais do que 4 ou 5, já não vai conseguir desenvolver o processo de discipulado como deveria, como poderia ser. Né? Não tenha mais discípulos do que você deve. Né? Mas, pastor, e com aqueles irmãos que pedem discipulado, etc., que a gente precisa acompanhar, porque eu ainda não tenho pessoas em condições de realmente acompanhar no discipulado alguns casos. Então, você vai fazer o que a gente procura chamar de um processo de acompanhamento, de consolidação da vida daquela pessoa, e você estabelece o prazo que vai ficar fazendo isso. 1 mês, 2 meses ou 3 meses, até passar esta pessoa para um discipulador definitivo, se for o caso. Se você já está usando esse processo que está se ensinando agora também de consolidação, você também vai tomar o devido cuidado para só começar a discipular ou colocar pessoas no discipulado depois que elas passaram por um processo legal de consolidação na igreja. Aqueles primeiros passos já foram dados com alguns irmãos da célula ou irmãos designados para isso antes de começar o discipulado. Nós temos alguns pastores e igrejas que já estão praticando esse princípio de consolidação. Ninguém começa sendo discipulado. Tem um processo de chegada na igreja. E depois desse processo, e depois de um tempo na célula, é que é providenciado um discipulador, uma discipuladora para essa pessoa. Se você quer conhecer mais sobre esse processo de consolidação, convide o pastor William, de São Paulo. Eu tenho contato dele, posso falar com o Tomé e com a equipe aqui de Curitiba, né? Nós já o chamamos 2 vezes aqui para o nosso café de Cosmópolis, e ele trata da consolidação dos novos membros, né? Do que fazer na igreja com o pessoal que está chegando, para não correr o risco de colocarem discipulados que não vão funcionar depois, discipulados que vão acabar morrendo pelo caminho, né? Então, tomar os devidos cuidados nessa área, ok? Então, não tenha mais discípulos do que você deveria. Segundo lugar, um discipulador irresponsável, ele não investe tempo de qualidade com seus discípulos. Ele não investe tempo. Se nós pensarmos que discipulado é apenas aqueles 40, 50 minutos semanais que a gente tem com o nosso discípulo, estamos redondamente enganados. Redondamente enganados. O discipulado é uma transmissão de vida. E por que a gente deseja que se tenha menos discípulos? Para poder conviver com eles, investir tempo realmente de qualidade na vida deles. Tempo para sair juntos, para ter refeições juntos, para passarem dias juntos, passearem juntos, fazerem vigílias juntos. Eu preciso ter tempo para conviver com os meus discípulos. Por quê, irmão? Porque tem algumas verdades que eu só vou descobrir que devem ser aplicadas à vida do discípulo depois que eu convivo com ele. Especialmente os homens. A gente pergunta no discipulado para a mulher, como é que vai? Ela vomita tudo, irmão. Mulher, geralmente, vomita tudo. O homem, a gente pergunta, está tudo bem. Então você tem que chegar em casa, tem que conviver com ele. Você tem que ver em loco o dia a dia, porque você sabe, depois que você faz amizade com o casal e convive com eles já não escondem tanto assim como, já ficam mais à vontade, já deixam você abrir a geladeira deles, né? Já começam até a ter umas discussões na sua frente, porque na igreja eles não discutem, né? Mas se você convive e passa um dia junto, daqui a pouco sai uma faísca lá e já fala uma coisa mais grosseira com o outro, já diz uma coisa mais forte para o outro, e você pode ver essas coisas. Então é importante você ter tempo de qualidade com os seus discípulos para conhecê-los efetivamente. E nenhum deles faz isso com maldade. Não, eu vou esconder a minha vida do meu discípulo. Não fazem isso.
é que é um processo novo. Discipular é uma coisa que não faz muito sentido no coração do crente médio que a gente vive no Brasil. É uma coisa nova. Então, você aprende e consegue chegar mais próximo da vida do seu discípulo quando dá passos neste sentido. Invista tempo de qualidade com seus discípulos. Eu sou um discipulador irresponsável, que eu já mencionei da outra vez, quando eu faço apenas discipulado de manutenção. Eu alcancei esse nível com o meu discípulo e agora eu quero mantê-lo nesse nível. Eu faço só de manutenção, eu não invisto mais tempo nele, eu não invisto mais no crescimento dele. Eu não corro atrás de fazer com que ele avance espiritualmente para além daquele patamar que ele está. Eu me contento com o nível que ele chegou. Eu passo a pensar assim, não, para o que eu quero, para os alvos que eu tenho para células e multiplicação, ele já chegou no nível, está bom assim, eu fico mantendo esse nível e não invisto mais profundamente na vida dele. Né? Um outro discipulado também que eu devo evitar é o discipulado de bombeiro. Eu só apago os incêndios. Né? Deu um problema, eu corro lá, trato aquele problema e depois volto à rotina com eles. Só fico lidando com os problemas. E quem faz discipulado de bombeiro e nunca trata as questões de fundo, de raiz, vai passar toda a sua vida tratando esse discípulo na área de apagamento de fogo. Porque nunca vai resolver a vida deles. Né? Porque não há confrontamento, não há profundidade nesta área. Tá ok? Terceira coisa que eu queria compartilhar e com ela eu encerro, irmão. A primeira foi como não fazer discípulo, a segunda foi o discipulador irresponsável, e a terceira é o que eu devo considerar num discipulado profundo. Em João 17 diz assim, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus, orando ao Pai, diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. O que é um discipulado profundo? É quando, através da vida do discipulador, o discípulo tem seu caráter, sua personalidade, seu temperamento, moldado pelo caráter de Cristo, pela pessoa de Jesus. Quando, através da minha vida, os atributos do Senhor Jesus podem ser impressos na vida do meu discípulo. Pastor, meus discípulos não decolam. Meus discípulos não saem do chão. Provavelmente você também não está saindo. Meus discípulos não têm paixão pelo Senhor. Provavelmente você também não tem. Meus discípulos não vivem uma vida profunda de comunhão com Deus. Provavelmente você também não. Provavelmente. Porque talvez seja uma deficiência de ensino. Talvez eu, como discipulador, tenha tudo isso, mas estou sendo deficiente na maneira como eu ensino isso aos meus discípulos. De tal maneira que eles não recebem o que eu estou recebendo. Porque o natural é, e nós cremos nesse princípio, o natural é que aquilo que eu estou vivendo, se eu estou convivendo profundamente com meus discípulos, eles me conhecem, eles vêm na minha casa, eu vou na casa deles, nós estamos juntos, nós conversamos, nós oramos, nós buscamos, eles estão completamente integrados com a minha vida espiritual, com a minha vida, com o meu projeto, com o meu sonho, com o meu chamado, eles estão integrados como meus discípulos, é impossível que eles não se apaixonem por aquilo que eu estou apaixonado. Talvez, se isso não acontece, e eu tenho todas essas qualidades de Cristo em minha vida, eu tenho todas elas, e no entanto meus discípulos não têm, então eu preciso avaliar como é que está se dando esse canal de transmissão. Eu preciso encontrar outras maneiras, diferentes daquelas que eu estou fazendo, para fazer com que toda essa bênção espiritual que está sobre a minha vida, venha sobre a vida dos meus discípulos também. Porque é natural que isso aconteça. É do desejo de Deus que isso aconteça. O Senhor Jesus foi capaz de dizer para os seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Isso é um processo de discipulado.
Pai imprimiu o seu caráter em Cristo. E Jesus disse, se vocês querem ver o Pai, olhem para mim. Então o seu discípulo, se quer aprender a orar, você tem que dizer, vem orar comigo. Se o seu discípulo precisa aprender a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, vem aprender a estudar comigo. Se o seu discípulo precisa aprender a testemunhar de Jesus para os outros, você venha testemunhar, venha junto comigo. Venha viver o que eu vivo junto comigo. Traga os seus discípulos para viverem com você o que você vive. Traga-os para viverem isto. Esse é um processo de transmissão. Então, Jesus era completamente consagrado, quebrantado e obediente. E ele transmitiu isso aos seus discípulos. Transmitiu. Jesus era um sujeito completamente ensinável. E ele transmitiu isso aos seus discípulos. Jesus era alguém que constantemente apontava para Deus. Ele não chamava nada para si. Não tomava nenhuma glória para si. Não atribuía nada a si. Era sempre apontava para Deus. Jesus era alguém que servia os seus discípulos com intensidade. Ele chegou a dizer na oração dele, Pai, os que tu me deste, nenhum se perdeu, com exceção do filho da perdição. Mas todas as necessidades que os meus discípulos tiveram, eu as preenchi, eu providenciei para que foram preenchidas. Eu não deixei os meus discípulos entregues à própria sorte. Eu dei a vida por eles. Um discipulado profundo. O seu discípulo percebe que você é capaz de dar a vida por ele e que você está dando realmente a vida por ele naquilo que está fazendo. Um discipulado profundo como Jesus teve, também estimula a fé do discípulo. O discípulo precisa ver a fé que você tem. O discípulo precisa ver a sua fé em ação. Ele precisa perceber essas realidades. Né? Quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de investir no reino, porque Deus vai nos abençoar e vai nos responder, eu preciso dar histórias, exemplos da minha vida. Eu preciso contar o que Deus faz comigo. Quando eu vou falar sobre cura, de como Deus cura, eu preciso contar histórias minhas. Essa semana eu tenho uma história bonita para contar, da área financeira. Quando eu ensino meus discípulos sobre a área financeira, dessa semana tem mais uma história. Eu fui numa reunião lá em Sumaré, esta semana, com o apóstolo Judá Bertelli, o profeta. E na abertura do culto, o pastor local levantou uma oferta. E ele disse assim, a oferta que você der hoje, Deus vai multiplicar por 100. Eu disse assim, Senhor, essa é difícil, hein? Essa aí é difícil, eu vou crer. Aí fui na minha carteira, irmão, só tinha R$22. Eu assim, puxa vida, vou perder a bênção. Só tenho R$22. Disse assim, Senhor, eu vou dar os 22, quero ver o que o Senhor vai fazer. Botei 22 lá na caixinha. No outro dia chega uma irmã querida para mim, assim, ó querido, para ti. Me deu R$3.000. Eu assim, Senhor, deu mais que 100. É como diz a sua palavra. O Senhor faz mais do que a gente pensa. Se você quer um discipulado profundo com os seus discípulos, você tem que ter histórias suas para contar. Você tem que ter. Para o cara ficar pensando assim, uau, lembra da outra vez que estive aqui? O Davi ficava contando para eles como é que matou o leão.
Como é que matou o urso? Dali a pouco os discípulos dele estavam fazendo o quê? Matando leão e urso também. Meu discipulador pode, eu também posso. Mas eu tenho que ter história para contar, irmão. Não posso fazer um discipulado estéril, dizendo que é assim, mas eu mesmo nunca experimentei, viu, irmão? Está escrito na Bíblia, é assim. Você pode fazer, mas eu não tenho história nenhuma para contar, porque comigo nunca aconteceu. Eu quero que meus discípulos evangelizem, irmão. Eu tenho desejo por evangelizar, tenho paixão por isso. Vivo contando para eles. Eles têm que saber como é que se ganha pessoas e como é que a gente ganha pessoas para todo lado. E o discipulador aqui tem que mostrar isso para eles. Assim como a gente espera que um filho em casa vá ter o pai e a mãe como referência. Por quê? Porque eles veem o pai e a mãe fazendo. É a coisa mais linda ver a minha filhinha, a minha netinha. Eu boto lá uma música, quando ela vai lá em casa, boto uma música, a gente começa a dançar. E a coisa mais engraçada que tem é que ela imita todos os meus movimentos. Ela tem 3 anos e pouco. Eu faço. E ela do jeitinho dela, vai que vai, balança daqui, balança dali. Aí pezinho para frente, pezinho para trás. E ela vai. E ela vai tentando fazer. Por quê? Porque é natural do filho imitar os pais. Os seus discípulos querem lhe imitar. E eles precisam ter conteúdo para imitar. Só 40 minutos por semana lá, eles nunca vão ver nada. Eles precisam ver. Precisam estar próximos. Precisam perceber o que você faz, como você faz. Né? Eu falo muito no tempo do meu ministério de expulsão de demônios. Todos os meus discípulos. Não sei se eu contei aqui da outra vez. Quando alguém me chamava de madrugada para expulsar o demônio, eu acordava meus discípulos, ligava para eles. Bota a roupita aí que em 10 minutos estou passando aí. Por quê? Porque eu queria que eles vissem como é que se expulsa demônio de madrugada. De dia eles já tinham visto. Na igreja eles já tinham visto. Mas de madrugada em casa, depois que quebrou metade da casa, e o marido está na rua com os filhos, porque ela está endemoniada com uma faca dentro de casa. Os discípulos têm que ver essas coisas. Precisam ver. Tem que ter tempo para eles. Um discipulado profundo também é um discipulado de encorajamento. Verdadeiro discipulador enche a bola do seu discípulo. Enche a bola. O discípulo tem que olhar para o seu pai espiritual e dizer: papai acha que eu sou o cara. Eu acho que eu sou mesmo. Se ele acha que eu sou, eu sou. E eu digo: tu é mesmo, rapaz. Você vai fazer coisas maravilhosas e poderosas em Deus. Você encoraja o seu filho, o seu discípulo, o tempo todo. É encorajamento. Era algo que o papai fazia com Jesus constantemente. Constantemente. Também Jesus reproduzia na vida dele o caráter do pai. Deixe os seus discípulos verem o caráter de Jesus na sua vida. Deixem eles verem como você se move no caráter de Cristo. Seus discípulos também percebiam a natureza de Deus por meio da vida de Jesus. O jeito de Deus ser. O jeito de Deus ser através da vida dele. Eu até hoje fico muito, muito impactado. Quando convivo assim um pouco mais com o pastor Eibe, a natureza do amor de Deus na vida dele. Se tem uma característica que ele busca aperfeiçoar na vida dele, é o amor de Deus nele. Eu fico constrangido cada vez que vejo as manifestações do amor. Quando estou vivendo uma crise na igreja com algum pastor, alguma situação difícil, que eu vou conversar com ele, irmão, às vezes ele sai com umas soluções que eu digo: da onde que ele tirou esse negócio? Eu pensei: por que não tinha pensado nisso? Eu não tinha pensado nisso porque eu estava chateado, eu estava magoado com o que o sujeito fez, estava com o coração meio assim,
E Ele vem falando e vai quebrantando o coração da gente, vai quebrantando, vai sondando o coração da gente. Aí você acaba tendo que dizer o que está sentindo. O pastor Ebe é muito esperto nesse negócio, né? Ele faz a gente botar para fora o que está escondido. Aí ele faz você... Não, você realmente ficou magoado, né? Fiquei. Então vamos se quebrantar. E ele ora. Agora vamos enxergar diferente a situação. Agora vamos ver diferente. Irmão, ele faz a gente enxergar de um jeito. A natureza de Deus se manifesta através da vida do discipulador. Jesus também tinha profunda intimidade com Deus, como já falei na abertura. E por fim, não apenas a vida de Jesus transmitia a Deus, mas também a visão de Deus era transmitida pela vida de Jesus. Eu acho impossível um discipulado profundo, que está acontecendo de maneira profunda, que não faça o discípulo se apaixonar pelo que eu estou apaixonado. Se os meus discípulos não têm paixão pelo que eu sou e pelo que eu faço, pelo sonho que está no meu coração, então eu ainda não atingi de maneira profunda o coração dos meus discípulos. Porque se eu os atingir profundamente, eles vão querer fazer o que eu estou fazendo. Eles vão sonhar o sonho que eu estou sonhando. Eles vão correr atrás do que eu estou correndo. Se eu fiz esse processo todo e me esforcei por fazer, pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas os meus discípulos vão chegar ao coração daquilo que Deus colocou no meu coração para alcançar e para fazer como igreja, né? Eu sou muito apaixonado pela palavra do Eliseu para o Elias, quando Elias está para subir na carruagem de fogo, e ele pede porção dobrada. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. E na realidade, porção dobrada ali, nós sabemos, né? Nós sabemos que não é fazer em dobro o que o Elias fazia, mas é o direito de continuar o que o Elias tinha começado. Era o direito de primogenitura espiritual. Eu quero continuar o que você começou. É isso que eu quero da parte de Deus. Eu quero continuar. Que coisa preciosa quando você tem discípulos que dizem para você, nós vamos fazer o que está no seu coração. Nós vamos desenvolver esse projeto que está no seu coração. Nós vamos viver isso que você está vivendo. Não ponha os irmãos a fazerem muita coisa na visão da MDA, enquanto alguns desses elementos não estão presentes. Claro que eles vão precisar ser desenvolvidos ao longo do tempo, mas alguns elementos desses precisam já estar presentes no coração da liderança, para elas poderem sonhar junto com a gente e chegar a lugares que Deus deseja que a gente chegue. Que Deus ajude grande e fortemente a você, na sua visão de discipulado. Você e eu temos plenas e totais condições de alcançar esta visão. Talvez você vai precisar de 1 ano, talvez vai precisar de 2 anos, talvez vai precisar de 3 anos, de acordo com a sua capacidade, da sua habilidade, para desenvolver isso nos seus discípulos. Alguns têm muita habilidade e conseguem isso com meio ano, 8 meses. É muito bonito, mas não desanime, não desanime. Alguns têm mais versatilidade em lidar com essas realidades, outros têm menos. Mas aprenda e vamos aprender uns com os outros a chegarmos no coração da nossa liderança e fazermos um discipulado profundo, porque aí então, irmãos, com esta percepção, os nossos MDAs vão crescer forte e abundantemente, né? Vão se consolidar, e aí é só ir colocando óleo na engrenagem, né, irmão? Vai só botando um óleozinho aqui, antigamente tinha aquele óleo, vidrinho de óleo Singer, a gente comprava, né? Que botava na engrenagem. Depois que você alcançou o coração dos seus discípulos, é só botar óleo no processo, porque o processo vai andar por si só. É só ir aparando arestas, trabalhando elementos aqui e ali, e ajudando os seus discípulos e os discípulos a praticarem o que você praticou. A sua supervisão é
fazer com que a segunda, terceira, quarta, quinta geração continuem praticando o que você está praticando com os seus discípulos. Amém? Que Deus abençoe grandemente você, irmão, no nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria só fazer uma oração. Fica de pé para a gente orar. Querido Senhor Jesus, nós queremos muito te agradecer pelo teu modelo de relacionamento com o Pai Celestial. E te pedimos hoje revelação, entendimento, para que pratiquemos este modelo de multiplicação com os nossos discípulos. Que o teu caráter que está sendo impresso em nós, seja impresso também no coração dos nossos discípulos. Que os sonhos que tu colocaste em nossos corações, sejam postos no coração dos discípulos. Que toda consagração, humildade, dependência e obediência do Senhor, que o Senhor tem posto em nós, possa ser posto também no coração dos nossos discípulos, Pai. Ó Senhor, eu quero pedir que essa unção que vem de Ti, que passa por Jesus e chega até nós, chegue a toda a nossa liderança, Pai, e toda a nossa igreja. Que seja como um óleo que Tu derramas na cabeça do Arão e que escorre pelos seus cabelos, pelas barbas, pelas golas das vestes e vem descendo por todo o corpo do Cristo, Senhor. Nós te pedimos intensa e profundamente, Deus, ajuda-nos a sermos bons discípulos, excelentes e discípulos profundos, e dá-nos capacidade, ensina a gente a transmitirmos também esses mesmos valores para os nossos discípulos, Pai. E em nome de Jesus nós oramos assim e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. O nome do Senhor Jesus seja glorificado. Muito obrigado pela oportunidade, queridos. Pode sentar.